Mateus, amém? Mateus capítulo 5. Nós estamos aí no último dia, estamos aqui falando das bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, hoje nós vamos falar aí do versículo 10, 11 e 12. Mateus 5, todos acharam? Amém? Eu quero ler hoje, desde o primeiro, do versículo 1. Vamos fazer a leitura então, Mateus 5, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amém? Amém. Pediram para perguntar: tem alguém que quer dar um testemunho, irmãos? Tem testemunho? Amém. Que filho? Amor, estava lá dentro, você foi passando as coisas. Eu achei que você tinha comprado. Não, você está com sua carteira? Vou contar um testemunho do meu olho, porque naquele dia eu fui na casa da minha tia, aí ele começou a buscar muito, aí o meu olho inchou. Orei para Deus para que melhorasse, aí ele curou e ficou bem. Glória a Deus. E olha, ela não chorou igual a mãe dela, hein? Isso é uma bênção, hein? É mais um, você pode agora dar um testemunho também. Amém. Bom, irmãos, na verdade, nós estamos aqui já há alguns dias, né? Falando sobre essas bem-aventuranças. E eu quero fazer aqui uma breves citações daquilo que nós falamos aqui em alguns dias. E uma das coisas que eu procurei deixar bem frisado, né, para todos, é que essa condição das bem-aventuranças, ela na verdade é algo que Deus passou para o seu povo, e é algo que só pode ser vivido, na verdade, por quem está dentro daquilo que Jesus pediu, né? Como diz em 2 Coríntios 5, que nós somos nova criatura, as coisas velhas todas se passaram, eis que tudo se fez novo. E essas bem-aventuranças, essas condições que nós encontramos aqui, elas na verdade só podem ser vividas por quem hoje é uma nova criatura. Elas não podem, elas são impossíveis de serem vividas por quem não passou pelo crivo da transformação, por quem passou pela palavra, quem passou
por aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Porque se qualquer pessoa conseguisse viver essa bem-aventurança, a morte de Jesus Cristo teria sido em vão. Nós conseguiríamos ser boas pessoas sem passar pelo crivo de Jesus Cristo. Aonde, na verdade, tem um livro que ele fala o seguinte, o livro que o rapaz escreveu, o nome é assim, do bem ou de Deus? O que isso quer dizer? Tem várias pessoas que a gente fala assim, não, essa pessoa é do bem, é uma boa pessoa. Tudo bem, ela pode ser uma boa pessoa, pode ser do bem, mas se não tiver aceito Jesus, é pecador e vai para o inferno. Meu marido pode ser a pessoa melhor do mundo, a minha esposa não aceitou Jesus, não vai para o céu. Então esse livro ele é muito interessante, porque ele fala assim, do bem ou de Deus. Então às vezes nós até deixamos de pregar o Evangelho para algumas pessoas, que nós conhecemos, porque nós achamos que aquela pessoa é boa. Ela é tão boa que não merece ir para o céu. E nós deixamos de pregar o Evangelho para certas pessoas. A minha mãe é uma ótima pessoa, mas ela não se converteu, ela ainda está no bandismo. E quando eu posso, eu estou falando com ela, quando eu posso, eu estou falando, mas eu peço ao Senhor que ela se converta, porque só ela ser boa não adianta. Ela ter sido uma boa mãe para mim, ela ter me cuidado bem, não adianta, não é o suficiente. Se ela não se converter, se Jesus Cristo voltar amanhã, nós dois podemos ir para um lugar diferente. Então, quando eu vi esse livro, eu achei muito interessante, do bem ou de Deus. E aí nós olhamos aqui, essas bem-aventuranças, elas não podem, nós somos incapazes de viver essa bem-aventurança, se não formos transformados por Cristo. Ela faz parte da nossa transformação, da nossa carreira em Cristo Jesus. Então aqui ele começa dizendo o seguinte, bem-aventurados humildes. Quem são os humildes? Os pobres de coração, as pessoas e é diferente daquilo que nós falamos, humilde não tem nada a ver com dinheiro, com a roupa que se veste, não tem nada a ver com a casa que você tem. Em algumas Bíblias está dizendo pobres de coração. São as pessoas que estão abertas para receber o Evangelho de Cristo, para receber a transformação realmente de uma forma humilde. Essa é a pobreza de coração. E o Senhor começa dizendo assim, esses que recebem a palavra de uma forma humilde, o Senhor diz o quê? Que o reino são dessas pessoas, né? E aí a gente vê aqui, bem-aventurados os que choram, aqueles que têm o coração contrito, que se lastimam, não somente pelo pecado que cometem, porque muitas vezes nós cometemos o pecado, o Senhor falou conosco e deixamos de cometer o pecado, mas continuamos desejando fazer. Existem coisas que o Senhor fala assim, olha, pôr esse copo de água aqui é pecado, eu não ponho mais, mas passo o resto da minha vida com vontade de pôr esse copo de água. Então, quando ele fala assim, bem-aventurados que choram, ele está falando de um contristamento de coração, de uma contrição de coração, não só pelos pecados que eu cometo, mas pela minha miséria de ainda continuar desejando a pecar. E aí o Senhor fala, quando nós chegamos nisso, nós seremos consolados. A terceira bem-aventurança é quem tem sede e fome de justiça. São aquelas pessoas que são sedentas, que são famintas por aquilo que vem de Cristo. Ele diz em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e a gente sempre para por aí. Tem a continuação que é, e a sua justiça. Então aqueles que têm fome e sede, ele diz o quê? Que seremos fartos. Qual que é a continuação de Mateus 6,33? Que nós busquemos primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas, seremos fartos. E aí ele vem dizendo o seguinte, quando nós passamos pela bem-aventurança do pobre coração, tivemos um coração quebrantado, e também
estivemos mansos, né? Que é manso? Muitas vezes nós achamos que manso é aquela pessoa que você fala alguma coisa e ela não retruca. Ela pode não retrucar, mas por dentro ela está louca para te matar. Isso não é mansidão. Olha a mansidão que houve em Jesus Cristo. Quando ele esteve diante de Pilatos, Pilatos disse para ele assim: olha, eu posso salvar a tua vida. Diga alguma coisa para que eu possa te salvar. E o povo lá tudo crucificam. E o que o Senhor falou para Pedro? Pedro, não ataca esse homem. Se eu quisesse me livrar dessas coisas, eu agora oraria ao Pai e Ele enviaria 12 legiões de anjos, 72 mil anjos, para que pudessem me livrar. Irmãos, para destruir Sodoma e Gomorra, o Senhor mandou 2 anjos, um para cada cidade. Imagino que seria 72 mil anjos. Iria destruir com Jerusalém, mas o Senhor falou assim: não. Qual foi a oração final do Senhor? Senhor, se for possível, me livra desse cálice, mas seja feita a sua vontade. Então o que é o manso? O manso é aquela condição, é aquela pessoa que nós vamos falar hoje, que mesmo sendo perseguida, ela abre mão da sua justiça para que seja feito o quê? A justiça de quem? De Deus. Irmãos, eu falei aqui na questão, na penúltima bem-aventurança. Se nós mudarmos de foco, você vai ver que a situação vai mudar. Em vez de você ter raiva, você vai passar a ter dó. O Senhor diz o seguinte: ai daquele que mexer com um dos seus filhinhos, não é isso? Essa palavra ai, ela tem diversas vezes na Bíblia. Ela quer dizer o quê? Coitado daquele que estiver no dia da ira do Senhor contra o Senhor. Se nós somos pessoas de Deus e estamos sendo perseguidas, Ele diz que aquele que está te perseguindo, ai dessa pessoa. Mudou o foco, não mudou? Ao invés de eu ficar com raiva, eu tenho que ter dó dessa pessoa, porque se Jesus voltar hoje, coitado, a ira de Cristo vai consumir essa pessoa. Então isso muda o nosso foco, isso muda o nosso ponto de vista. Eu imagino que Jesus, quando estava olhando para Pilatos, olhando para aquelas pessoas, todos dizendo: crucificam. E aí Jesus esteve lá na cruz e Ele falou algumas coisas que são inadmissíveis. Por quê? Porque nós não mudamos o foco. Jesus disse assim, olha o que o Senhor disse quando Ele estava preso na cruz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem com quem eles estão se metendo. Essa é a verdade. Senhor, perdoa, porque se o Senhor não perdoar, eles vão para o inferno. E é a mesma condição, é a mesma condição que acontece conosco. Somos filhos dele. E ai daqueles que mexeram com os filhinhos de Deus. Então, por isso que Jesus fala: gente, seja manso, não busque a sua própria justiça, deixe que a justiça de Deus venha sobre essas condições. E aí nós vimos aqui o Senhor falando: bem-aventurados quem? Os misericordiosos. Quem são os misericordiosos? São aqueles que tiveram o coração empobrecido na presença do Senhor. Quando viram a sua miséria, viram como nós somos miseráveis, porque a palavra de Deus diz o seguinte: que nós somos fortes. Em quem? Em Cristo Jesus. Sem eles nós somos pobres, fracos, miseráveis e nus. Então, se nós não estivermos em Cristo, nós somos miseráveis. Olha o que Paulo diz em Romanos 7, a partir do versículo 18. O bem que eu quero fazer o bem para você, Dani, eu não consigo. Mas se ela pisar no meu calo, uma pessoa que eu amo, eu vou fazer o mal. O bem que eu quero fazer, eu não consigo. Mas quando eu vejo o mal que eu não queria, eu já fiz. Por quê?
Porque existe uma lei na minha carne que está me dominando. E aí Paulo diz assim, no final: maldito homem que sou, quem poderá me livrar do corpo desta morte? E por isso que Jesus Cristo fala assim, quando a gente encontrou, que a gente viu que só pela misericórdia de Cristo nós estamos vivos, só aí é que a gente entende e passa a ser misericordioso com as outras pessoas. Bem-aventurados os limpos de coração. Quem são os limpos de coração? São aqueles que limparam o seu coração com o seu choro, com o seu lamento, que falaram: Senhor, pobre de mim, que peco e desejo o pecado. E aí ficou sede de fome e de justiça, foi farto pelo Senhor, e nesse momento o seu coração foi limpo pelo Espírito Santo. E aí nós vemos pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores. Quem são os pacificadores? São os mansos. Porque a pessoa que não é mansa, ela não consegue ser pacificador. É impossível. É impossível aquela pessoa que antes de você chegar nela, ela já está enraivecida, enfurecida. Quando uma palavra de ofensa chega nela, ela já quer matar, ela quer voar no pescoço. Nunca vai ser pacificador. Quem é pacificador? É aquela pessoa que entregou as questões na mão do Senhor. Ela entregou, ela mudou de foco. Quem é agora o pacificador? É aquele que: Senhor, seja feita a sua vontade. E aí ela perdeu a parcialidade na questão. É quando você está sendo ofendido, você está sendo diversas vezes perseguido, e aí o que acontece? Você sai do foco da questão. A pessoa está perseguindo quem? Você ou Cristo? Jesus Cristo diz assim: olha, nós lemos aqui: bem-aventurados sois vós que sois perseguidos em meu nome. Se perseguiram os profetas, imagine se não vai perseguir vocês. E aí daí Cristo diz o seguinte: perseguiram a mim. Quando perseguiram a Ele, perseguiram quem na verdade? A Deus. Se estão te perseguindo e é pelo nome de Cristo, quem está sendo perseguido? O próprio Cristo. Então deixe que Ele vai se ver com essas pessoas. Com isso, sair do foco, não sou mais eu. Se quando uma pessoa está sendo perseguida por Cristo, a visão de Cristo é o quê? Tragar essa pessoa, a ira de Deus cair sobre aquela pessoa. O que cabe a mim é falar a mesma coisa que Estevão, quando estava sendo morto: Senhor, perdoa-os. Eles estavam apedrejando Estevão, mas a palavra diz que ele olhou para o céu e viu Deus e Jesus Cristo sentado ao seu lado. Ele falou assim: eles não sabem o que vai acontecer. Então Deus perdoa-os. Essa pessoa consegue ser um pacificador. E aí nós vamos para o final. Qual que é o final? Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Irmãos, prestem atenção nisso. O Senhor diz: bem-aventurados, felizes são vocês por serem perseguidos. E quem aqui quer ser perseguido? Quem aqui quer ser injuriado? Nós não aceitamos isso, que uma pessoa fale mal de nós. Nós não aceitamos ser perseguidos de maneira alguma. Mas o Senhor diz o seguinte: bem-aventurados aqueles que forem perseguidos e injuriados pelo meu nome. Aí existe uma questão. Ele diz: aqueles que forem perseguidos e injuriados por quê? Pelo meu nome. Essa é a diferença. Isso daqui não é quando eu sou perseguido porque eu fiz algo de errado. Não tem nenhuma virtude em eu ser perseguido porque eu falei mal de alguém. Não tem nenhuma virtude porque eu não fui manso. Não tem nenhuma virtude porque eu não fui misericordioso.
Não tem nenhuma virtude, porque eu não fui uma pessoa contristada. Não tem nenhuma virtude porque eu deixei de ir. Não tem nenhuma virtude porque eu fugi. Não tem nenhuma virtude porque eu deixei de fazer. A virtude é se em Cristo. Sabe quando você está fazendo tudo correto? Sabe quando você... Uma vez, uma pessoa falou assim para minha esposa, falou assim: mas você não tem marido? Você não tem o que fazer na sua casa? Falou bem assim para minha esposa: você está o tempo todo na igreja, você não tem o que fazer? Não é possível, você não tem uma casa para cuidar? Mal sabia ela que eu estava na minha casa e dando todo o apoio para minha esposa. Então, nesse caso, existe a virtude de você ser perseguido, mas pelo quê? Pelo nome de Cristo. Pelo nome de Cristo, aí existe virtude. Existe virtude quando você está fazendo algo para Cristo. E nesse momento as pessoas estão lamentando, lamuriando e falando contra, o mal contra você. Existe a virtude. Mas quando eu sou o mau marido, sou o mau esposo, sou o mau filho, e aí eu falo: mas o meu marido está me perseguindo. Eu tenho um testemunho de uma pessoa, minha cunhada, ela passou maus bocados com o meu irmão. Meu irmão nunca foi convertido, agora ele se converteu, graças a Deus, se batizou faz uns 5 meses, mas eu tenho um primo que tem 3 anos só a menos que eu, então eu convivi muito perto da família do meu irmão, da minha cunhada, e eu vi que o meu irmão aprontou a beça. Meu irmão fez coisas terríveis, teve outra família, a mulher foi com um filho na porta da casa da minha cunhada, e falou assim: isso aqui é filho do seu marido. E ela falou assim: tudo bem, se é do meu marido, deixa aqui que eu vou cuidar. E aí ela falou: não, eu só quero a pensão. Ela falou: já que é pensão, então você se vê com o meu marido. O filho, se você quiser deixar aqui, eu cuido. E essa foi a vida dela, por mais ou menos uns 20 anos da vida dela, sabendo que meu irmão aprontou, sabendo de todas essas coisas. Mas eu sempre conversei com ela depois que eu me converti, e ela sempre falou para mim o seguinte: quando eu casei, o Senhor abençoou o meu casamento. Quando eu casei, o Senhor abençoou meu casamento e Ele uniu. Eu não posso desatar aquilo que Deus atou. Ela falou assim: mas eu tenho fé que no final o Senhor se levantará ao meu favor. Faz mais ou menos 8 meses que meu irmão se converteu, está indo com ela para a igreja, se batizou, mas foram 20 anos, irmãos, de luta. E eu me lembro que a minha família toda macumbeira, eu também, o quanto nós injuriamos aquela mulher. A minha mãe ia lá e ligava música de macumba no último volume, porque ela morava na casa de trás, para poder irritar aquela mulher. E aí a gente falava: lá, já vai para a igreja de novo, e vai deixar o meu irmão sem comida. A mulher passava o dia inteiro limpando a casa, fazendo comida, colocava os filhos tudo, dava banho. Quando o meu irmão chegava, estava tudo pronto para ela poder ir para a igreja. E estava sendo o quê? Caluniada. Assim existe sim a virtude. Mas quando eu sou aquela pessoa displicente, não cuido da minha casa, não cuido do meu esposo, da minha esposa, dos meus filhos, e aí vem aquelas palavras malignas: você não está cuidando da sua casa? Vai para a igreja, deixa marido, deixa esposa, deixa filho, não faz o que faz. Essa perseguição não entra nessa bem-aventurança. Por isso que o Senhor diz assim: bem-aventurados sois vós quando for por minha causa, pelo meu nome. Aí existe virtude. Nessa condição existe virtude. Eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus
no livro de 2 Timóteo 3,12. 2 Timóteo 3,12, olha só o que diz a palavra do Senhor. 2 Timóteo 3,12, ele diz o seguinte: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Irmãos, olha o que a palavra de Deus está dizendo. Todas as pessoas, são todos aqueles que se converteram, que passaram pelo crivo da renovação, que hoje são uma nova pessoa, que são pastores, que são presbíteros, que são levitas, que são obreiros, membros de verdade, que comungam, que oram, fervorosos, pessoas que ajudam, pessoas que fazem, pessoas que são de Deus. Essas pessoas serão perseguidas. Essas pessoas serão perseguidas. Sabe o que nós podemos entender ao final dessas bem-aventuranças? O que o Senhor está dizendo é que as pessoas que estão sendo transformadas, que hoje fazem parte dessa bem-aventurança, cumprem. Sabe qual é o seu final? Ser perseguido. Vão falar mal de você, não vai ter jeito. Vão falar mal, você vai ser perseguido, não vai ter jeito. E isso, irmãos, olha só a situação de verdade. Lucas 6:26. Isso daqui, Lucas 6:26, isso aqui tem que ser um termômetro na sua vida e na minha vida. Se você puder, risca esse versículo aí na sua Bíblia. Se você não estiver dentro disso daqui, não estiver acontecendo com você, pensa bem. Lucas 6:26. Olha o que diz a palavra. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Sabe o que essa palavra está dizendo? Se todo mundo for seu amigo, não tiver ninguém contra você, se todas as pessoas estiverem falando, você é uma pessoa maravilhosa, você é lindo demais, você é uma pessoa que, nossa, lindo demais, sabe o que ele está dizendo? Fique esperto, que você não está sendo um cristão de verdade. Se você não estiver sendo perseguido de alguma forma, sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz o seguinte: Cristo é inimigo do mundo. Se o mundo está sendo seu amigo, é porque você não está sendo amigo de Cristo. Se o mundo não acha que o jeito que você procede não é ruim, é porque você está igualzinho ao mundo. Ah, mas essa daqui não é 1 Souza. Isso aqui é Lucas, palavra de Deus, 6:26, dizendo: se você de alguma forma não estiver sendo perseguido, presta atenção na sua vida. Você não está cumprindo a vontade de Deus como deve ser cumprida. Por isso que o Senhor diz o seguinte: quem for perseguido, quem for se você estiver sendo uma pessoa que estão falando mal pelo meu nome, você é uma pessoa feliz. Por quê? Uma das bem-aventuranças, olha o que diz aqui uma das bem-aventuranças. Mateus 5, versículo 8, se não me engano, diz o seguinte. Mateus 5, 9, diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque são chamados o quê? Filhos de Deus. O que fizeram com o Filho de Deus? O que fizeram com Jesus? Fala para mim. O que fizeram com Jesus? Quais foram as coisas más que Jesus fez? Curou, libertou. Jesus Cristo, Ele
trouxe o reino dos céus, livrou pessoas, trouxe a verdadeira paz para dentro dos nossos corações, nos ligou novamente a Deus, porque somente em Cristo Jesus nós podemos ser amigos de Deus novamente. Se não for em Cristo Jesus, nós seremos consumidos por Deus. E Ele fez a ligação, Ele fez a ponte novamente. Hoje nós podemos entrar no Santo dos Santos, hoje nós podemos ter amizade, hoje nós podemos falar: Senhor, Tu és meu Pai. E o que fizeram com Ele? O mataram, perseguiram até o final. E Ele diz assim: isso tem que acontecer com vocês. Não é pode acontecer, vai sim acontecer. Quando você lá na sua empresa, todos estão saindo na sexta-feira para ir tomar uma cerveja, e você fala: não vou. E o pior de tudo é quando você fala: me desculpa, mas eu sou cristão, isso não. Você vai ser perseguido ou não vai? Quando aquela mulher mais bonita da empresa dá em cima de você, e todo mundo sabe, e você fala não, no outro dia você é o gay da empresa. Está todo mundo fazendo uma vez. Douglas, posso contar aquele testemunho lá das Schweppes? Uma vez o Douglas trabalhava numa empresa, fazia carreta para Coca-Cola, e sobrou no caminhão dele 6 pallets, né? Um pallet cheio de Schweppes, né? E aí ele levou direto de volta para a empresa. Do que te chamaram, filho? Besta. Seu trouxa. É isso que vai acontecer. Por quê? Porque você resolveu viver as bem-aventuranças do Senhor. Eu já vi dentro de famílias. Filhos, você vai de novo para a igreja, seu trouxa? O que você está ganhando? Você está dando dinheiro para o seu pastor? Foi o que eu falei durante anos da minha cunhada. Irmãos, ela pegava todo mês, porque o meu irmão deixava todo o dinheiro na mão dela. Ela pegava o dinheiro dele e dava o dízimo. Quando ele descobriu, nem dinheiro para ela comprar roupa íntima ele dava mais. Por quê? Porque ela estava cumprindo a vontade de Deus. Então a perseguição ela vai acontecer. A partir do momento que foi pelo nome de Cristo. Você está fazendo tudo corretamente? Você vai ser perseguido, não vai ter jeito. Não vai ter jeito, a perseguição ela vai chegar até nós. Mas aí, eu gostaria que nós agora falássemos só 2 passagens para que nós pudéssemos terminar. Filipenses 1. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Filipenses. Essas palavras são confortantes, irmãos, vejam bem. Filipenses 1, 29. Diz o seguinte. Filipenses 1, 29. Diz assim: porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente de crerdes nele. Irmãos, se você está sendo perseguido, se você está passando por isso, isso é uma bênção que Deus proveu para os seus. Olha o que ele diz: a bênção maior não é só crer no Senhor. A bênção maior é aquele que crer e ser perseguidos pelo Senhor. Paulo ele falou assim, olha o que Pedro disse quando estava sendo morto, que a tradição rabínica diz o seguinte, que quando ele estava para ser morto, ele disse que ele não tinha capacidade, ele não podia ser morto como o Senhor. Ele pediu para que a cruz dele fosse invertida, e ele fosse morto, crucificado de cabeça para baixo. Sabe o que ele estava dizendo assim para ele? É muita glória ser crucificado como Cristo, eu não mereço. Ir para a cruz igual a Cristo, eu não posso. Isso é uma coisa que cabe só a Ele. Eu posso ser morto por Cristo, mas não igual.
igual a ele, é só ele que merece. Ele viu todo o seu sofrimento, toda a sua angústia, lamúria, ele viu aquilo como bênção. Ele falou: isso é bênção demais para mim, é pelo nome do meu Senhor, aquele que largou tudo o que ele tinha e morreu por mim, eu não mereço. E aí no versículo 21, Filipenses 1, 21, olha só o que diz: porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Por que o viver é Cristo? Porque enquanto eu estiver vivendo, eu posso transmitir a palavra, eu posso viver a palavra, eu posso fazer o possível para conseguir ajudar alguém. Mas se eu morrer, é lucro. Vou estar liberto de tudo isso e vou estar diante de quem? Daquele que é o verdadeiro Deus. Olha a ideia desses homens. É por isso, irmãos, que o Evangelho hoje está sendo tão banalizado. Sabe por quê? Porque eu só sou abençoado quando eu estou com um carro novo. Eu só sou abençoado de verdade quando tudo está bem, quando eu estou com o meu emprego, quando o dinheiro está sobrando, quando a família está bem. E o Senhor disse: não, você é abençoado se você estiver sofrendo, sim. Se você estiver sendo perseguido, sim. Se você perdeu o seu emprego porque você foi honesto, você é bem-aventurado, sim. Se o seu marido ou a sua esposa foi embora pelo meu nome, você é bem-aventurado, sim. Mas o que nós pregamos? Que só somos felizes se tivermos. Na verdade, o Senhor nos mostra que feliz é quem é e não quem tem. É quem é e não quem tem. Trabalhei com um homem multimilionário. Já falei isso aqui diversas vezes. Quando eu saí de lá, ele tinha 65 Mercedes na garagem. Ele era um colecionador de Mercedes. Ele estava destruindo uma casa que tinha 10 cômodos, que cada cômodo cabia o meu apartamento dentro. Era só ele, a mulher e 2 filhos, porque ele disse que era pequena a casa. O pai dele pagou 35 milhões numa casa. Sabe o que é isso? Pagar 35 milhões numa casa. Lá no Jardim América, casa que era dos Matarazzo. O pai dele pagou 35 milhões. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: eu fazia segurança naquela casa, e a casa dele embaixo era toda de vidro. Então tudo que acontecia lá dentro, eu via. Diversas vezes eu vi aquele homem dormindo no sofá. Não tinha paz. 65 Mercedes na garagem, mas não tinha paz nenhuma na casa. E quantos de nós queremos ter aquilo que ele tem? Só que eu creio que ele daria tudo que ele tem para ter o que muitos de nós temos. E isso tudo que ele tem não vai valer nada quando Jesus Cristo voltar e falar: meu filho, vem comigo. Você sofreu muitos anos aqui, agora você vai viver a eternidade comigo. Então todo o seu sofrimento, eu não estou dizendo para você falar assim: eu quero sofrer. Existia um homem chamado Ario, mais ou menos no ano 200, que a maior vontade da vida dele era que ele fosse morto. Aonde falavam que estavam matando cristãos, ele ia para lá, porque ele queria ser um mártir, ele queria morrer por Cristo. Então não é essa a virtude. A virtude é quando você está sendo perseguido pelo nome de Cristo. E aí as pessoas vêm contra você, o mundo vem contra você. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, guarda isso no coração. Sabe por que Satanás... Podem ficar de pé, nós já vamos terminar. Quero que vocês guardem muito bem isso no coração. Satanás, ele é tão ardiloso que a pior coisa que pode acontecer conosco é essa perseguição vir pelos de dentro. É quando essa perseguição vem de dentro da sua casa. É quando essa perseguição vem dentro da igreja.
É quando essa perseguição vem por alguém da sua família. Essa perseguição nos mata, nos vai minando as nossas forças. Mas Jesus Cristo, Ele fez uma coisa. Olha como Cristo é inteligente, gente. Quem foi que escolheu os 12 discípulos? O próprio Jesus. E a palavra diz que Ele é 100% homem, 100% Deus. Ele sabia quem eram as pessoas que Ele estava escolhendo. Tanto que na última ceia Ele falou assim para Judas: Judas, vai fazer o que está no seu coração. Vai fazer. E aí Jesus falou para os discípulos assim: olha, um de vocês aqui hoje vai me trair. Sabe por que Ele fez isso? Para mostrar para nós que mesmo com o diabo dentro, a coisa vai dar certo. Mesmo você sendo perseguido dentro da sua casa, se você for de Cristo, a coisa vai dar certo. Mesmo você sendo perseguido lá dentro da sua empresa, no seu núcleo, com as pessoas que você mais trabalha, mais é íntimo, mesmo que houver uma perseguição lá dentro, a coisa vai dar certo. Na sua igreja, no seu ministério, mesmo que haja uma perseguição ali, vai dar certo. A coisa vai acontecer. A partir do momento que para nós sermos inimigos do mundo for a maior glória para nós. Hoje os cristãos estão dizendo o seguinte: não, vamos nos igualar para poder trazer as pessoas para a igreja. Quantas moças eu vi, não, eu vou arrumar aquele namorado que não é crente, e acabou ficando lá fora. Rapazes arrumaram namoradas lá fora, ficaram lá fora, porque eles têm muito mais a oferecer, porque a nossa carne, ela ama aquilo que é oferecido lá fora. Então o Senhor diz assim: olha, o que nós temos que fazer? Nos colocar debaixo da potente mão de Deus, nos humilharmos debaixo da potente mão. Essa é a palavra. Se humilhe debaixo da potente mão de Deus, e ao seu tempo Ele te exaltará. Se torne inimigos do mundo. O que é ser inimigo do mundo? Você não precisa fazer nada para o mundo, faça simplesmente a vontade de Deus. Todo mundo vai te odiar. Eu não falo isso para você buscar inimigos, eu falo isso para você buscar um amigo: Jesus Cristo. Que Jesus Cristo seja a pessoa que, quando Ele olhar para você, eu às vezes fico olhando para os céus e falo: Senhor, o que será que passou no coração de Jesus quando o Senhor olhou para Ele e falou assim: esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Jesus Cristo estava para ser morto. Ele estava lá no monte da transfiguração, e Jesus falou assim: esse é meu filho amado. O que será que é receber de Deus essa palavra? Você sentir no seu coração Deus falando assim: você é meu filho que eu tenho muita alegria. Você faz realmente o que eu peço, o que eu quero. Eu me comprazo em você. Eu sou feliz com você. Você é uma pessoa que me dá alegria de andar contigo. Efésios 4:30 diz o seguinte: não entristeçais o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque nós podemos entristecê-lo, mas nós podemos também alegrar. Se a perseguição vier até você, faça como diz lá no momento da ceia. A primeira coisa que nós temos que fazer: pare e pense, por que você está sendo perseguido? O que você está fazendo? É pelo nome de Cristo? Não fuja, continua fazendo. Mas se não for, preste atenção. Tem que mudar. Tem que mudar. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, eu quero primeiro começar lhe pedindo perdão, Deus, pelas várias vezes em que eu fui perseguido e alguém falou mal do Evangelho por minha causa. Porque pessoas falaram que não queriam ser, Pai, cristão por minha causa. Eu tenho que lhe pedir perdão, Senhor.
porque é o teu nome, Senhor, que está em jogo, é o teu evangelho. E quando as pessoas me perseguem pelo meu pecado, quando as pessoas me perseguem pelas minhas falhas, quando as pessoas me perseguem por aquilo que eu estou fazendo e está fora da tua palavra, elas maldizem ao teu santo nome. Então, Senhor, eu quero começar essa oração pedindo perdão. Nos perdoa, Senhor. Perdoa a tua igreja, porque muitas vezes hoje, Senhor, estamos mais colocando o teu santo nome na lama, colocando, Senhor, na lama o teu evangelho, a tua verdade, a tua vontade, porque, Senhor, nós não queremos que a nossa carne seja morta, nós não queremos abrir mão da tua vontade, não queremos abrir mão da nossa vontade, nós queremos que seja feita a nossa vontade e não a sua, e fazer a tua vontade, Deus, dói. Fazer a tua vontade, Senhor, rasga a nossa carne. Fazer a tua vontade nos faz chorar. Fazer a tua vontade, Senhor, nos faz muitas vezes sermos olhados como covardes. Fazer a tua vontade muitas vezes nos faz ser vistos como bobos, como trouxas. E nós não queremos isso. A nossa carne quer exaltação. A nossa carne, Senhor, quer pessoas ao nosso lado. E o Senhor, Pai, morreu verdadeiramente solitário. E teve que ser assim, porque o Senhor naquele momento se fez totalmente pecado. Por isso, Senhor, eu creio que o Senhor disse: Deus meu, por que me desamparaste? E nós, ó Deus, não queremos simplesmente termos a Tua companhia para fazer a Tua vontade. Perdoa-nos, ó Deus. Mas de uma coisa eu posso fazer: Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas. O Senhor esteve aqui nessa terra e sabe, Senhor, o quanto é difícil para nós. Então, Senhor, derrama do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas e nos ajuda, Senhor, nos ajuda a sermos transformados, nos ajuda, Senhor, nessa transformação. Faça-nos nova pessoa, faça-nos, ó Deus, pessoas que o Senhor ama, faça-nos pessoas que não ofendem o Teu Santo Evangelho, faça-nos pessoas que não entristecem o Teu Santo Espírito, faça-nos pessoas, ó Pai, seguidoras e pessoas que sentem prazer na Tua vontade. Senhor, em nome de Jesus Cristo, ponha, Senhor, as Tuas mãos sobre as nossas vidas. Nos ajuda, Pai. Sê conosco. Nos levanta, nos mostra a Tua misericórdia. Porque sofrer pelo Teu santo nome, na verdade, Deus está acrescentando pedras na nossa coroa aí nos céus. E haverá o dia em que o Senhor colocará sobre as nossas cabeças as coroas, e o Senhor apontará cada uma daquelas pedras que foram cravejadas, ó Deus, pela perseguição, que foram cravejadas, ó Deus, pelos momentos de angústias pelo Teu santo nome, que serão, ó Deus, apontadas pelo Senhor, mostrando cada momento de sofrimento pelo Teu santo nome. Deus, eu só tenho a Te agradecer por nos dar a graça de poder sofrer pelo Teu santo nome. E eu só Te peço uma coisa, Senhor: nos ajuda, Senhor, a não negar o Seu nome nos momentos de sofrimento, que nós venhamos continuar firmes quando a angústia, o sofrimento, a injúria e a perseguição vier contra nós. É o que eu Te peço, Deus. Ajuda a Tua igreja. Ainda hoje neste Brasil nós estamos passando pela verdadeira perseguição, mas eu sei que este dia vai chegar. Nos ajuda, Deus, a não largarmos o Senhor. É o que eu Te peço em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Ergue a tua mão para o céu. Amém? Que o amor do nosso Deus Pai